Oi gente, eu sou o Rafael, esse aqui é o Só que sou Rafa, e agora a parte 2 do nosso vídeo falando sobre a polêmica do não, onde eu estou dando continuidade ao vídeo anterior, que eu falei sobre a dificuldade de dizer não. Então nesse já vou te perguntar, para você é difícil ouvir um não? Antes de qualquer coisa, como sempre, eu vou pedir para você se inscrever no canal se você não for inscrito, já deixar o seu gostei e já preparar para se compartilhar depois que o vídeo acabar. Também vou pedir para você seguir o meu Instagram, que eu vou colocar aqui embaixo, que lá eu posto também bastante conteúdo legal e deixo de vez em quando mais perguntinhas para vocês me ajudarem com os temas dos vídeos e ter uma interação legal entre eu e vocês. E para começar bem a explicação, eu vou voltar num exemplo que eu falei no vídeo anterior, de pais que não sabem dizer não aos filhos quando pequenos. E por que esse exemplo? Porque filhos que não ouvem não dos pais tendem a não saber ouvir não da vida no geral. Ou seja, tendem a ser filhos de certa forma mais frágeis do que o comum e tendem a ser filhos, no caso adultos, que não sabem lidar com a frustração da vida. Ou seja, diante de dificuldades, diante de nãos, diante de insucessos e por aí vai, essas pessoas ficam profundamente ou mais arrasadas do que o normal, ou elas lidam de uma maneira um pouco mais com raiva do que o normal, ou elas não aceitam aquilo ali, porque para elas, de certa forma, o mundo tem que trabalhar em torno daquilo ali, do que elas desejam. Então é um fator aí bem complicado. Então, primeiramente, ouvir o não, seja da vida ou de outra pessoa, está diretamente ligado ao fato de 1. Saber lidar com as frustrações, 2. Saber que as coisas não funcionam da maneira que a gente quer, e 3. Nem o mundo, nem as outras pessoas precisam e nem vão mudar para fazer com que isso se realize. Ou seja, é importante saber ouvir que nem tudo funciona da maneira que a gente quer. É muito comum que pais que tiveram certos tipos de restrições ou uma condição financeira um pouco desvantajosa tendem a querer dar para os filhos justamente isso que lhes faltou. Seja mais liberdade para brincar, sejam os brinquedos que não pode receber, seja os sims que essa pessoa, quando criança, quis receber e não pôde. Então tudo isso, essa pessoa, esse pai, essa mãe, transfere para os filhos, fazendo com que, na verdade, o filho tenha tudo, mas de certa forma não tenha nada em questão de uma outra perspectiva relacionada, por exemplo, à vivência. E parando para pensar de uma maneira crescente, justamente a infância é um dos momentos mais difíceis de fazer com que a criança entenda o porquê de estar recebendo um não. Isso acontece porque geralmente a criança tem dificuldade em observar determinado momento como um todo, de uma maneira geral. Então ela nem sempre vai compreender por que ela não pode fazer aquilo ali, por que ela não pode ir em algum lugar. Ela só quer fazer. E falando de só quer fazer, essa frustração justamente do ouvir o não, ela vem de um conflito do desejo que você tem para alguma coisa que impede que você alcance isso. Essa junção causa justamente essa angústia que você pode sentir, de que você queria uma coisa e alguma coisa vai te impedir de alcançar. Só que desenvolver maturidade emocional é ter noção justamente que isso é uma coisa comum e que isso vai tornar a gente cada vez mais evoluído conforme a gente cresce e amadurece. E bom, seguindo o raciocínio do não vindo de pessoas, é importante a gente ter em mente que muitas vezes a pessoa que não sabe receber um não, isso eu falo em relação a você que pode estar vendo aqui, se você se identifica com isso, é uma coisa que é se parar para prestar atenção. De que muitas vezes a gente coloca num patamar de problema uma coisa muito maior do que ela é, quando não acontece da maneira como a gente gostaria. Sendo assim, algumas situações do cotidiano, por exemplo, não ser convidado para uma festa de aniversário, como não ser aceito numa vaga de emprego, como ser rejeitado no relacionamento, todas elas podem ser bem intensificadas e gerar muito mais raiva, por exemplo, em pessoas que não têm essa noção de que elas não têm controle de tudo que acontece ao redor delas. As pessoas em volta dela não têm que fazer com que tudo que ela quer se realize. Estar inserido no mundo é saber que existem várias pessoas com interesses totalmente diferentes dos seus, com intenções totalmente diferentes. Então é importante que você saiba conciliar esses interesses, os seus com os daquela pessoa com que você se relaciona. Seja qualquer tipo de relacionamento, seja no trabalho, seja amoroso, seja amigável, mas também envolve pessoas em que a gente nem sempre tem tanta intimidade assim. Por exemplo, numa situação em que você não foi chamado para determinada festa, determinado evento, você pode ficar extremamente frustrado por conta disso, ou você pode, claro, depois que você fique chateado por isso, entender que determinada pessoa que fez o evento não tem obrigação nenhuma de estar te chamando. Aí você pensa, ok, mas essa pessoa é meu amigo,
E a consideração? Pois é, na verdade, para você lidar com essa consideração, provavelmente tem algum motivo específico para determinada pessoa não ter te chamado para esse determinado evento. Numa situação de não aceitação para a vaga de emprego, não significa que você, por exemplo, pode ser incapaz, mas também não significa que a pessoa do outro lado é obrigada a aceitar você só porque você acredita que você é muito bom. Se você não for aceito numa vaga de emprego, por exemplo, algum motivo teve também. E é importante pensar nisso. E ainda no exemplo de um fim de relacionamento, tem aquelas pessoas que elas não aceitam de maneira nenhuma que o namoro ou o casamento acabou. Tem aquelas pessoas que elas acham o seguinte: se não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém. E na cabeça delas esse raciocínio realmente está certo. E não está. Porque não é você que decide com quem o outro vai querer ficar. Se a outra pessoa não quer ficar, não quer ficar e acabou. Tem muito homem que tem dificuldade de aceitar, por exemplo, isso, em tanto em relacionamentos quanto em outros eventos em que quer se aproximar de uma mulher. O cara vai lá, chega na menina, recebe um não e fica totalmente irritado e agride verbalmente essa pessoa, e às vezes até coisa pior. Porque na cabeça dele, ele é o melhor. Então como que uma outra pessoa, como que aquela mulher foi capaz de negar estar com ele? É um raciocínio assim que ele não é lógico. Ele vai simplesmente num achismo, numa emoção, que provavelmente foi sustentada por outros fatores anteriores na vida dessa pessoa, na vida desse cara, por exemplo. É importante que a gente pare para raciocinar o que essa dificuldade de ouvir não significa para nós. Essa necessidade que a gente tem de ter controle das coisas, que as coisas aconteçam da maneira com que a gente planeja, da forma que a gente quer, na ordem que a gente quer. Mas ser uma pessoa inserida no mundo de hoje é entender que isso é impossível e que está tudo bem. Quando as coisas não acontecem da maneira que a gente planeja, da maneira que a gente gostaria, é hora da gente parar e olhar essa coisa com resiliência. Resiliência é uma palavra que a gente tem gostado muito de usar hoje em dia, né? Que é o dar a volta por cima. É passar uma situação e compreender, refletir e ultrapassar. E tem infinitos exemplos de como o não ouvir não faz diferença na nossa vida. De um comentário de uma escrita numa das minhas publicações, disse que cresceu tendo tudo dos pais e que hoje tem dificuldade em aceitar que não só as pessoas como a vida nem sempre vai dar o que ela quer. Mas o fato dessa pessoa estar reconhecendo isso e vir comentar nessas minhas publicações mostra que essa pessoa está tentando mudar, está tentando amadurecer nesse sentido. E que ela não é uma pessoa pior porque passou por essa situação, mas ela é uma pessoa, na verdade, melhor por ela estar procurando mudar isso. Meu exemplo mesmo, como eu falei no vídeo anterior, em que eu deixava, por exemplo, de estar estudando para poder estar jogando, onde eu dizia sim para as pessoas e não para mim, eu passei a entender porque quando outras pessoas em que eu chamava diziam não para mim porque elas não podiam naquela hora e eu me incomodava, eu passei a entender, calma aí, eu posso dizer não também. Eu posso dizer não também e eu posso aceitar que outra pessoa não pode nessa hora. E dessa forma eu compreendi que eu não preciso ir exatamente na mesma hora que alguém está me chamando, ao mesmo tempo que ninguém precisa vir na hora que eu estou chamando. Porque cada um tem a sua própria vida, suas coisas a conciliar, sua própria rotina. E elas não têm que se encaixar na nossa para atender o que a gente quer. Então, se for para a gente fechar um raciocínio desse e do outro vídeo, a gente vai encontrar uma palavra muito específica e que, na verdade, ela se encaixa em diversas e diversas situações ao longo da nossa vivência, que é o equilíbrio. O equilíbrio entre dizer sim e não na hora certa. O equilíbrio entre entender que nem sempre a gente vai ouvir o sim e nem sempre a gente vai ouvir o não. Essas coisas fazem da gente uma pessoa melhor à medida que a gente compreende que todas elas são perfeitamente comuns e todas elas têm o seu devido valor, que precisa ser aceito e utilizado da maneira correta. E para fechar com mais um exemplo, eu vou voltar naquele que foi o começo desse vídeo, sobre pais que dizem muito sim e pouco não para os filhos. E fechando com esse raciocínio do equilíbrio, é na hora que a gente entende que pais que dizem muito sim para os filhos e pouco não podem criar filhos que não sabem lidar com frustrações, filhos que não sabem lidar com as adversidades da vida. E pais que dizem muito não também podem causar um problema aí, porque criam filhos que recuam diante dessas adversidades. Filhos que muitas vezes procuram nem tentar com medo de já falhar, com medo de receber um não. Então o equilíbrio aí é essencial. E a mensagem final que eu passo é: cuide de você, diga mais sim a você, diga não para os outros na hora certa. Saiba ouvir um não, entenda os limites que você pode colocar para os outros, entenda que os outros têm seus próprios limites e que eles não vão se adaptar a você. E tá tudo certo. Quando a gente começar a entender esse tipo de coisa, a nossa relação com a gente mesmo já vai mudar muito na hora de lidar com as adversidades e na hora de privar a gente de alguma coisa que possa nos fazer mal. Só da gente entender a diferença que um não pode fazer na nossa vida. Então não deixe de curtir esse vídeo aqui, não deixe de compartilhar, que isso vai me ajudar bastante. Não deixe de seguir o meu Instagram e seja grato pela mudança que você pode ter diariamente em você, para se tornar sempre uma pessoa melhor, uma pessoa mais madura e de certa forma influenciar positivamente aquelas pessoas ao seu redor. Porque quanto melhor a gente puder impactar a vida de alguém,
melhor para todo mundo, não é? É isso. Muito obrigado por ter assistido até agora e tchau, tchau.